Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano e a todos esses irmãos que nos cercam por mais esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite para quem entrou. Vamos Boa ver aqui, noite. capítulo 17. Sede perfeitos, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna é uma delegação da qual será pedida conta àquele que dela se acha investido, não criais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem, assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra, uma vez que as retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova, quando isto lhe convém, e a retira da mesma forma. Aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão, que ela seja desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo. Não deve se dissimular quem tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados, em consequência dessa direção ou de más exemplos, recairão sobre ele, enquanto lhe recolherá os frutos da sua solicitude para conduzir ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja. É sempre dada para o bem. É, pois, nela extrair e se falsear em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da boa fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor, ele responderá àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste desta autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se tu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da sua vontade, nem os instrumentos dóceis dos teus caprichos ou da tua cupidez. E de ti fiz forte, e te confiei os fracos, para os sustentar e os ajudar a subirem até mim. O superior que está compenetrado nas palavras de Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada estabelecem diante de Deus. O Espiritismo ensina que, se obedecem hoje, poderão lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como estiver tratado ele mesmo. Eu não vou ler o resto porque é um pouquinho mais longo, né? Mas aí fica bastante claro, né, que tudo que a gente fizer ou deixar de fazer vai contar para a gente quando a gente desencarnar. E principalmente aquele que tem poder hoje, né? E a gente está vendo aí quantos poderes hoje estão sendo feitos em nome do orgulho, do egoísmo, né? Então, essas pessoas um dia vão ter que dar conta de tudo que fizeram. E a gente tem que lembrar que não é só o dirigente, o político, ou aquele grande empresário, né? Mas a gente tem que ver até nas nossas situações
daqueles que nos servem em casa, daqueles que nos auxiliam em casa? Será que a gente está tratando bem esse pessoal? Ou nós estamos impondo as coisas pela nossa força, né? Então, aí fica uma reflexão para cada um de nós. Mas uma coisa é certa: tudo que fizermos de bem ou de mal será colocado a favor ou contra cada um de nós. Tudo bem, pessoal? Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Vamos começar a ler da onde nós paramos, né? E deixa eu ver aqui onde que nós paramos. Ah, o Calderaro vai continuar aqui. Bom, o que está acontecendo aqui? Eles estão na casa daquele menino lá que está completamente fora dos parâmetros, né? Ele tem uma série de problemas, não anda, não enxerga, não fala, né? E ele fez muitos inimigos, e aqueles inimigos, ao longo dos séculos, foram entendendo e procurando os seus caminhos, né? Mas ficaram, ao final das contas, dois inimigos, né? Que, segundo a gente leu antes, aqui, eles vão acabar nascendo como irmão deles. Mas vamos lá, vou continuar lendo. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, tá bom? Olha, nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhe apraz, detendo-se nas questões da periferia, distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã quando prestaremos assistência ao jovem amigo. Nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava 30 anos, acercou-se do enfermo sem se dar conta da nossa presença espiritual. Estacou, tristonha, de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte, aljofrada de suor, ao termo das contorções finais. Afastou a coxa rendada, levantou cuidadosa e abraçou, ungindo-o com o mais terno dos carinhos. O menino aquietou-se. Logo depois, deixa eu colocar aqui a pessoa. Logo depois, a genitora entrou a orar. Banhada em lágrimas, afigurou-se de um cisne da região espiritual a desferir maravilhoso cântico. Enquanto Calderaro operava, reparando-lhe as forças nervosas, em verdadeira transfusão de fluidos sadios que o delicado colaborador transferia de si mesmo, eu, da minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece maternal. A jovem senhora tremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Por que não ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Casara-se havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor das suas aspirações femininas ali se encontrava ironicamente aberta numa fáceis horrível de monstruosidade e de sofrimento. Por que, interrogava súplice, nasciam crianças na terra com a destinação de tamanha angústia? Por que o martirólogo dos seres pequeninos? Em vão percorrera gabinetes médicos e ouvia especialista. Sempre as decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada e chorava, implorando a bênção divina para que as energias nele não lhe faltassem na luta. Calderar o fim da tarefa que lhe competia, acercou-se de mim perguntando: desejas responder à rogativa em nome da inspiração superior? Ou não? Declinei de tal convite, alegando que isso me era dado impraticável, depois de haver ouvido irmã Cipriana renovando corações com o verbo inflamado de amor. Objetou o orientador num gesto bondoso. Aqui, porém, não falaremos ao coração que odeio, e sim ao torturado espírito materno que clama estímulo fraternal.
O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Sorriu benevolente e acrescentou: aos demais é necessário diplomar-nos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros, com sinceridade e fiel dispositivo de servir. Agradeci comovido a deferência, mas esquivei-me, falaria ele mesmo, Calderaro. Minha condição era a do aprendiz. Ali me encontrava para ouvir as sublimes lições. Abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se fora desvelado pai, falando ao coração. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhe a palavra de ânimo e de consolação, que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento. Observei que na epífise lhe sugeria novo foco de claridade radiante, e que os seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde então se evolaram tênues fios de luz que ligavam ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno, agora calmo, através do espesso véu de pranto e ouvia-lhe os pensamentos sublimes. Sim, Deus não abandonaria, meditava. Dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara a ombros, com beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desvelado rebento em sua carne, como se fora um tesouro celeste. Seu amor avultuaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces, toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ela mais digno do seu devotamento e renúncia pela aflitiva condições em que nascera. Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandícia e arrimo. Sabedoria Deus, porque viera ele ao mundo sem a faculdade da palavra e sem a manifestação da inteligência. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai. Serviria ao Senhor sem indagar, amaria seu filho pela eternidade, morreria se preciso fora para que ele vivesse. Então é óbvio, né, que uma mãe sempre vai fazer esse tipo de comparação, né? Por que que o meu filho veio assim e por que que os outros não têm nada, né? Tem um futuro todo pela frente. São coisas naturais, né, que a gente acaba perguntando. Mas felizmente para nós, a doutrina espírita acaba indicando por que que ocorreu tudo isso, né? Se a gente for ler lá umas 5 páginas lá atrás, ele foi um espírito que abusou, né? Ele fez mal para muita gente, né? Então, tudo isso conta na hora da reencarnação, né? Bom, vamos lá. Tudo bem, né? Aqui só está lendo, não tem muito o que comentar, né? Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial. Vi surpreendido que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores, estas, de sua parte, que tinha aquelas duas entidades que ainda não tinham perdoado ele, estavam ali no quarto também, né? Se inclinaram também como menos infelizes perante aquela nobre senhora que mais tarde lhe serviria de mãe, né? Então, aqui deixa eu só fazer um parêntese.
para vocês entenderem, porque veja, nesse caso aqui que o menino veio, né? É lógico que ele veio mais ou menos numa situação que ele tinha que vir de qualquer jeito, né? Mas esses espíritos que vêm nessas condições, via de regra, né? Não é sempre assim, porque a gente pode ter algumas reencarnações compulsórias, né? Mas via de regra, esses espíritos, quando reencarnam, eles já têm uma boa noção de que fizeram coisas erradas e concordaram em vir nessa situação, né? Então a gente pode dizer, né, que esses espíritos eles já são vencedores, porque na realidade eles concordaram em vir numa encarnação assim, dessa forma, né? E não é fácil quando a gente está lá no plano espiritual saber que você vai ter uma encarnação desse tipo. Precisa muita coragem para isso. Mas o espírito sabe que ele enfrentando essas situações, ele vai ter outras encarnações mais felizes para sempre, né? Então a gente tem que deixar bem claro isso. Mas também tem casos em que a encarnação ela é compulsória, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Marisa, quer falar alguma coisa, Marisa? Não estou ouvindo, você acha que está desligado. Continuo não ouvindo. E aí? Não estou ouvindo. Será que o microfone está pifado aí? Bom, vamos continuar então. Depois, quando der, você pergunta, tá? Mas ninguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Que é uma coisa que acontece, né? Tá? Então vamos lá, vou continuar, tá? Qualquer coisa vocês pedem aí para mim parar, ok? Calderaro tocou-me de leve o ombro e informou: Nosso trabalho de assistência está findo, vamos. E, indicando mãe e filho juntos, concluiu: Examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da Terra se lembrarão talvez da morte suave. Ignoram que entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor, até o sacrifício de um coração materno, restituiu o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que, sobre as ruínas do passado, possam irmanar-se para gloriosos destinos, né? Então, quer dizer, todos eles vão acabar se reconciliando na encarnação, né? Porque ele já está reencarnado dessa forma e aqueles dois espíritos que estão perseguindo ele ainda vão reencarnar como irmão. E aí, pelo esquecimento que todos vão ter da situação, eles vão acabar ajudando o irmão daquele estado e aí o perdão vai acontecer para todos. Tudo bem? Então vamos lá. Vou ler agora o capítulo 8. Tá? O capítulo 8 chama-se No Santuário da Alma. Qualquer coisa vocês perguntem, hein? Noite fechada. Calderaro e eu penetramos casa confortável e nobre, onde o instrutor, segundo prometera, me proporcionaria alguns esclarecimentos novos com referência aos desequilíbrios da alma. Não é caso tão grave quanto aquele do paralítico que visitamos, adiantou o prestimoso orientador. Trata-se, a bem dizer, de questão quase vencida. Há muito tempo assistido Marcelo com fluidos reconfortantes e a sua situação é de triunfo integral. Dócil, a nossa influência encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Vimos ontem um caso de destrambelho total dos elementos perispíriticos, com a consequente desagregação do sistema nervoso,
em doloroso quadro que só o tempo corrigirá. Aqui, entretanto, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial está sendo resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas, a paz regressou ao tabernáculo orgânico, mas perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileticoides. Peraí, deixa eu ver aqui o que a Marisa colocou. Peraí, Marisa, deixa eu ver aqui. Sim, verdade. A Marisa está perguntando aqui se os pais vêm junto com o compromisso, né? Na grande maioria das vezes, sim, né? Tanto é que a mãe está ligado a ele há muitos séculos, né? Então, quando a gente tem essas situações, a família, pai, mãe, via de regra estão envolvidos nesses casos, né? E muitas vezes a gente esquece desses detalhes, né? Que, por exemplo, mesmo um espírito daquele jeito como estava o rapaz aqui que a gente leu, pode não melhorar. Não, pode, porque ele indo no centro, tomando passe, esse espírito ele vai encontrar um pouco de paz, né? Então a gente tem que lembrar que para todos nós, quando a gente entra no centro espírita, a gente já está sendo tratado, e principalmente esses espíritos, né? Porque se eles vêm nessa condição, se eles conseguem entender que eles precisam reencarnar assim, então a espiritualidade nunca vai deixar de ajudar, tá? Tudo bem, Marisa? Beleza. Então vamos lá. Então, mais olha, perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob a forma de fenômenos epileptoides. As ações reflexas da alma emergem de vasto, intrincado túnel de sombras e que tornam, em definitivo, ao império da luz. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre, né? Porque a gente, muitos de nós, ou pessoas que não conhecem o Espiritismo, que a gente fala, olha, leva o seu filho lá, ou leva sua mãe lá, ou leva o seu pai, as pessoas acham que a coisa vai acontecer como um milagre, né? Não é assim, né? Porque como ele está colocando aqui, todo mal ele é feito, ele demora um tempo para esse mal entrar. Mas quando o espírito se conscientiza, não é que de um dia para o outro vai resolver e passar tudo isso, né? Tem prazos as coisas, né? Então a gente tem que ter paciência, e mesmo quando a gente orienta alguém para ir no centro, olha lá, vai ser bom você tomar um passe, mas a gente já tem que avisar que primeiro a cura depende se a pessoa tem merecimento ou não. E segundo, não é de um dia para a noite que vai acontecer, né? A pessoa precisa ir durante um tempo para que aquilo vá se desfazendo. E às vezes nem sempre se consegue, né? Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio, o restabelecimento do equilíbrio, né? Então, demanda tempo sempre. Quando a gente faz uma cirurgia para reparar alguma coisa, não demanda um tempo, né? Agora, imagine uma coisa que a gente traz de passados, de, sei lá, décadas, séculos lá do passado, não vai resolver do dia para a noite, né? Bom, vamos lá. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, hein? Após atravessar o pórtico, dirigimos-nos, devidamente autorizados, ao interior, onde, agradavelmente, me surpreendeu a encantadora cena de piedade doméstica. Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos
nas atividades, vibrações da prece, cercados de grande número de amigos do nosso plano. Então, veja, uma coisa a gente tem que lembrar. Quando a gente faz, por exemplo, o evangelho em casa, a gente vai estar sempre cercado de espíritos, né? Aqueles, muitas vezes, espíritos familiares, mas a espiritualidade amiga, aquela que nos conhece, também está presente. E muitas vezes pode até ser tratado algum espírito lá. Por quê? Porque a prece favorece isso, né? Então, é um ponto de luz muito grande quando a gente faz o evangelho em casa, tá? Fomos recebidos amorosamente. Convidou-me o orientador a colaborar nos trabalhos em curso, de vez que, com a valiosa cooperação daqueles três companheiros encarnados, se prestavam a irmãos recém-libertos da crosta reais auxílio de modalidades várias. Digna de registro era a respeitável beleza daquela reduzida assembleia consagrada ao bem e à iluminação do espírito. Então, veja, realmente, quando a gente faz o evangelho em casa, eles não permitem que qualquer espírito entre na nossa casa, né? Porque se a gente não faz o evangelho, o que acontece? Os espíritos acabam entrando simplesmente pela sintonia. Então, sei lá, você gosta de alguma coisa, aquele espírito que está passando na rua gosta da mesma coisa, ele acaba entrando. Agora, quando a gente faz o evangelho no lar, isso não é possível, eles não permitem. Veja, aí é óbvio que as coisas que têm que acontecer vão acontecer, né? A gente sempre tem que deixar claro isso. Isso não quer dizer, não vai entrar ladrão na minha casa. Veja, a gente não sabe o que a gente roubou dos outros em outra encarnação. Tudo que a gente perde é o que a gente está restituindo de outras vidas. Não tem jeito. Mas uma coisa é certa: ninguém entra sem autorização desses espíritos que ficam na frente da casa. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Pergunte. Então vamos lá. Vou continuar. Admirando a harmonia daqueles três corações unidos nos mesmos nobres pensamentos e propósitos, e que miríferos fios de luz entrelaçavam o assistente amigo, comentou com a oportunidade. A família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na Terra, vários dos seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando dois ou três em seus membros aprenderem a grandeza das suas probabilidades de elevação, consagrando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. O que ele quer dizer aqui? Que muitas vezes a gente vai fazer o Evangelho em casa, muitas vezes um filho não quer fazer. Paciência, faz o pai e a mãe. Ou muitas vezes só a mãe quer fazer e o pai, o filho e os filhos não querem fazer. Mas a gente tem que fazer para a nossa própria proteção, tá? Então é imprescindível isso. Sempre a gente tem que fazer o evangelho em casa. Continuando. Compreendi que o instrutor estimaria prestar-me outros esclarecimentos, ampliando a santificante concepção da família. Contudo, o serviço urgente não nos permitia mais longa palestra. O trabalho de socorro a irmãos sofredores prosseguiu ativo em nosso lado. Terminado o concurso do trio familiar, com expressiva e comovedora oração, começou a retirada dos companheiros da nossa esfera, enquanto amigos encarnados entravam em carinhosa conversação. O cavalheiro, com o sorriso feliz do trabalhador que bem cumpriu o dever, dirigiu-se aos circunstantes em voz alta. Graças a Deus, tudo normal. Encarando o rapaz com imensa ternura paternal,
indicou. E você, Marcelo, continua bem? Oh, sem dúvida, respondeu o interpelado. Alegre, estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões das quintas-feiras. Tem voltado os ataques noturnos? Não. À proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que me esforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, em me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Então, cada vez que ele para de estudar ou para de levar em consideração a parte espiritual, ele piora. Nessas fases nocivas, desperto alta noite com membros cansados e doloridos, e saltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. O jovem sorriu a esta sua singela confissão filial e prosseguiu. Felizmente, porém, agora que me consagro zeloso e assíduo à tarefa espiritualizante, reconheço que os passes de mamãe são mais eficientes. Estou mais receptivo. Eu observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. Os ouvintes entreolharam-se contentes e o entendimento íntimo continuou, edificante e repleto de belas sugestões, né? Então, veja, nós também temos que fazer uma coisa, né? Antes da gente dormir, a gente precisa fazer uma prece e pedir para os bons espíritos nos acompanharem, para que o sono seja em paz, né? E de manhã também acordando, fazer uma prece para o dia também ser mais tranquilo, né? Porque hoje em dia as situações estão muito difíceis, né? Em todos os setores da vida. Então, a gente tem que se prevenir sempre com a prece. O assistente, preparando-me o raciocínio, informou: certo, não precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros irmãos que ainda não se afinaram com a sagrada missão do casal. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generosos. Tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos da autoridade. Então, veja, ele falou uma coisa que a gente tem que se atentar, porque muitos de nós acham que, não, nós não fizemos nada no passado, não, eu sou uma ótima pessoa, eu não faço mal para ninguém, né? Mas só isso não é necessário. O passado da gente é muito difícil, de todos nós. Tanto é que ele fala assim, olha, tem como quase todos nós, o mentor está falando, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos de autoridade. Então, isso vale para todos nós. A gente não pode se eximir disso. Mas eu vou parar aqui, porque já faltam só 3 minutos, eu vou parar aqui um pouquinho mais em cima, tá? Aí a gente lê de novo isso, que eu acho isso muito importante, tá? Porque uma vez eu também passei, no meu último emprego, uma situação muito difícil também, e eu cheguei realmente a essa conclusão, né? Bom, se eu estou passando por isso, é porque eu fiz pessoas passarem por isso. Então, eu e uma série de pessoas passamos por situações muito difíceis. Isso aí só durou 12 anos, esse cargo. Mas isso não é história para hoje aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, porque essa leitura desse livro, No Mundo Maior, é muito interessante. A Bia não está aí hoje, então nós não vamos chamar a segunda parte, tá? Fica para uma próxima. Espero vê-los amanhã na casa de Fabiano e nós vamos. E a Bia acabou de entrar aqui. Bom, deixa eu pôr a Bia aqui para dentro. Bom, então, como a Bia entrou, nós vamos fazer a segunda parte, se é que tiver alguém com dúvidas para a gente esclarecer, tá? Mas como já está terminando o nosso horário,
Agradecer a todos, agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade. E aqueles que não puderem ficar para a segunda parte, eu encontro vocês amanhã, ou então uma boa semana para quem eu não encontrar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em novas e velhas tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite de sono para todos vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Carlos.